Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita na TV Diário, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida. Programa que você sempre pode acompanhar também pelo YouTube, pelas plataformas sociais. Na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, sempre trazendo assuntos na inspiração da doutrina espírita para partilhar com os nossos telespectadores, com os nossos seguidores, com os estudantes da doutrina espírita, com os simpatizantes e com pessoas que buscam informação, afinal de contas, sobre a vida no seu contexto geral. E o tema escolhido para hoje é um tema até bastante solicitado, pelo que a gente pôde perceber pelos nossos próprios telespectadores. A relação entre os vários reinos da existência, como se poderia dizer, como se poderia chamar, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal. O que existe de ligação? Onde está a vida? Onde começa a vida? Onde começa a inteligência? Onde a alma começa a se manifestar? Esse assunto, para quem quiser também depois, agora e depois acompanhar, né, ler mais, porque sempre também é uma provocação para que os nossos telespectadores se dediquem também ao estudo da doutrina espírita, está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, dos três reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose, que é um outro assunto também, né, que com certeza no momento vai ser focalizado também por aqui. Os minerais e as plantas, questão 585 do Livro dos Espíritos. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, as dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Ainda na pergunta de Kardec, que sugere. E aí já a primeira resposta dos espíritos. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas existem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, existe evidentemente 4 graus. Essa é a resposta da espiritualidade e segue um bom comentário de Allan Kardec a respeito desse tema. Mas antes de apresentar o comentário de Allan Kardec, quero fazer uma passagem aqui, né, pela opinião dos nossos colegas debatedores, né, com quem temos sempre a honra de dividir esse espaço e esta mesa. Jorge Brandão, dos três reinos, minerais e as plantas, onde é que começa a vida? Onde é que se manifesta a alma? Eu vou me basear aqui na questão 540 do Livro dos Espíritos, já que tu fez essa introdução falando dos três reinos, né? Uhum. E onde, em resposta, né, quando Kardec pergunta sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, né? E aí ele finaliza dizendo: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, realmente, nós somos, como sempre a gente comenta aqui, somos todos aprendizes, né? E não temos jamais a pretensão de fechar a questão, né? Principalmente sobre esse assunto, né? Que ainda ele tem uma abrangência muito grande. Eu acho que nós vamos nos deter hoje aqui mais sobre a questão dos animais, né? Sobre a questão dos animais, nós já teríamos condições de fazer um programa bem amplo, né? Porque os animais, afinal, têm alma ou não têm alma, né? Essa é uma questão. E hoje, né? Hoje há uma grande, vamos dizer assim, um grande crescimento dos pets, né? Nas casas, nos lares, nos apartamentos, né? E eu estive vendo uma pesquisa recente feita em o último censo de 2022, consta que o Brasil tem em torno de 41 milhões de crianças. Né? Esse é o último levantamento do censo. E
Hoje, nas casas, se nós contarmos dentro das casas e apartamentos, se chega ao número de 150 milhões de pets. Então o Brasil está hoje entre o segundo país do mundo com maior quantidade de pets nos lares, né? Atrás apenas do México, né? A Argentina estava na frente, agora passou, ficou em terceiro. Então assim, nós estamos diante, né, de uma realidade, né, de uma nova realidade onde os pets realmente estão tomando conta das casas, dos lares, né? Eles estão cumprindo um papel importante, mas nós podemos também falar hoje, eu vou dar sequência, eu fiz apenas esse início aqui, sobre esse papel, sobre suas vantagens, suas desvantagens, no nosso ponto de vista. A doutrina espírita não fecha a questão e também não toma um posicionamento radical de nenhum lado. Márcia? Uma coisa que a gente não comentou é que o Jorge é veterinário, né? Médico veterinário. Então ele tem uma relação muito próxima com esse tema, claro, o que facilita para nós certamente um debate e se debruça nos estudos a respeito, com certeza, até por um amor à causa, né? Então certamente hoje estamos aqui para aprender com ele, nesse sentido, entender um pouquinho mais sobre as questões que realmente nos geram dúvidas, né? E quando se fala em convivência com esse ser que cria uma relação afetiva, muitas dúvidas realmente se estabelecem. Muita gente pergunta, né? O animal reencarna? É um espírito que está ali? Para onde vai a alma depois que morre o corpo do animal? Né? Qual é o vínculo que se estabelece? Como é que ele encarna? Como é que ele desencarna? O que acontece? Como é que se estabelece isso? Então essas dúvidas são muito presentes para aqueles que convivem com o animal e criam um vínculo afetivo, né? E a gente tem inúmeras obras que trazem aqui a colar mensagens e falas a respeito da vida dos animais também, a identificação de animais do plano espiritual, né? Um animalzinho que desencarnou, que partiu daqui e depois a possibilidade de retorno ou não naquele mesmo grupo familiar, enfim, inúmeras questões que realmente estão postas para nós, que temos um vínculo mais próximo com um animal. Diógenes, tem mais certezas ou dúvidas a respeito do tema? Mais respostas ou perguntas? Pois como a Márcia falou, é um tema assim, bastante complexo, amplo, né? E realmente deve produzir muitas dúvidas nas pessoas, até por a gente estar vivendo esse momento em que os animais eles estão sendo muito mais cuidados, muito mais considerados, né? Existe um movimento muito grande de proteção aos animais, não vamos muito longe, na nossa época ali, né? Era normal tu dar um coice no cachorro, machucar, e as pessoas ficavam ali meio bravas, mas não davam em nada. Hoje, se tu machuca um cachorro, ou se tu vê um cachorro atado, muito provável que alguém vai complicar contigo, ou vai te chamar a atenção. Vai fazer uma denúncia. Então, assim, os animais, eles estão sendo bastante protegidos, né? Então, esse é um assunto, além de complexo, ele é delicado. Porque, como a Márcia falou também, envolve afetos, envolve emoções, sentimentos. E quando envolve isso no ser humano, ele pode entrar num processo que a gente chama de impulsividade. Até mesmo nas opiniões, na maneira de enxergar. Isso aconteceu muito no Covid. As pessoas que estavam naquele momento do Covid, qualquer fake news, qualquer coisinha que falava na televisão, isso gerava triplicava o tamanho, as pessoas catastrofizavam, ficavam apavoradas. Por quê? Porque quando a gente está nesse momento de turbilhão emocional, a gente não raciocina, a gente procura não pensar muito. Né? Então, a gente vai mais no impulso. E tem essa questão do efeito manada, né? É a moda, e daí as pessoas ficam compartilhando opiniões. Então, é um assunto bastante delicado, e a gente, como tu iniciou ali, Vicente, né? Os reinos, né? O animal, ele está num degrau abaixo de nós. Né, que se a gente vai considerar os minerais, vegetais, animais e hominais, né? Então ele está num degrau abaixo de nós. E aí é importante a gente pensar da nossa relação com esses animais, né, de sermos os anjos guardiões desses animais. Assim como nós também temos seres mais evoluídos que nós,
que nos protegem, que nos auxiliam, qual é o nosso papel em relação aos animais também, né? Sim. E sobre isso, para não perder esse gancho aqui, no livro Libertação, né, André Luiz fala, né, fala assim, sendo irmãos mais velhos, nós sendo irmãos mais velhos, né, dos animais, temos obrigação de cuidar dos animais e conscientes que não somos proprietários e tão somente cuidadores, né? Então, assim como nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos nossos mentores que estão acima de nós temos pessoas que a gente admira, né, que estão numa caminhada mais adiante, nós também temos que amar e respeitar aqueles irmãos, né? E eu considero eles como irmãos mesmo, né? Que estão atrás de nós. Porque se é do átomo, o crescimento é do átomo ao arcanjo, nós também passamos por essas fieiras dos animais, né? Então, sim. Quando a Márcia comentou, só aproveitando que eu sou médico veterinário, realmente, né, me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria e trabalhei 4 anos como veterinário, como médico veterinário. Até as pessoas me perguntam às vezes, mas tu não gosta dos animais? Largou? Por quê? Não gostou? Eu não vim de uma família que é da área rural. Meus pais eram comerciantes, pequenos comerciantes, né? E eu sempre tive um interesse pelos animais. Aí emprego na minha área, né, eu me formei na década de 80, só tinha mesmo na área de suinocultura e avicultura, porque não existia ainda essa questão dos pets ainda, era muito incipiente isso, né? E eu fui trabalhar com essa área e eu fiquei assim, chocado, e ainda hoje acompanho isso com o que é feito com os animais para que eles possam produzir. Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, das aves, né? A vida útil de uma ave, de uma galinha, por exemplo, é de em torno de 10 a 12 anos, livre, né? Ela, feita na indústria para produzir, ela é aproveitada por apenas 10 meses, 12 meses. Ela sofre uma debicagem com a lâmina de 800 graus para ela aproveitar melhor a ração e para ela não ter canibalismo, porque ela fica tão estressada que ela tenta pegar as outras do lado. E ainda uma ação da luz aumenta a luminosidade, em vez de a noite ficar maior, para elas produzirem mais. Então, assim, tudo isso choca, né? Choca. Na área da suinocultura também, os animais ficam em espaços mínimos, né? Para não se movimentarem, enquanto a vida útil de um suíno, por exemplo, ele pode durar em torno de 15 a 20 anos, na indústria o tempo de vida dele é 6 meses, que é o tempo que ele consegue transformar a ração em carne dando lucro. Então, assim, realmente, a gente vai pensar nisso tudo, né? Nós temos que avaliar isso, né? E na questão aqui, na questão, aqui, onde é que está? Tem tanta questão aqui. É meritório o sacrifício? Aqui é perguntado se é meritório o sacrifício de não comer carne, né? O que os espíritos respondem? Claro, sim, né? Embora a carne, nós precisamos ainda de proteína, na verdade precisamos de aminoácidos, né? Que é derivado. Existem maneiras de substituir. Eu não estou aqui radicalizando, eu acho que todo o contexto hoje está baseado nessa criação de animais, né? Mas para a gente refletir, para a gente pensar, né? Então os espíritos respondem que todo sacrifício em benefício dos animais é meritório. É meritório, né? Então nós podemos repensar isso, né? Nós podemos analisar junto isso tudo, né? E tudo que tu falou aí, Jorge, isso mostra a intervenção do homem no processo natural das coisas, né? Porque isso não é uma intervenção no processo natural do desenvolvimento desses animais? Imagina de 12 anos para 6 meses. Alguns meses, é verdade. É muito radical. Eu gostei muito dessa relação que foi trazida, acho que pelo Diógenes, depois complementada, sobre o nosso papel como guardiões dos animais. Assim como nós temos os nossos guardiões e que entendemos sejam seres mais evoluídos do que nós somos mais evoluídos, tá, do que os animais. E por isso, o dever de cuidar. Sempre será um dever de quem tem mais, partilhar com quem tem menos. Isso vale em todos os aspectos, inclusive no conhecimento. Porque, é claro, era completamente diferente. Alguns anos atrás eu me criei também rodeado por animais. Era hábito nas casas terem, sei lá quantos cachorros. E os cachorros eram os guardiões das residências. Antes dos alarmes, cercas eletrônicas e outros equipamentos mais avançados. Só tinham essa função, né? Eles tinham essa função. Eles eram os nossos guardiões.
Mas espera aí, nós somos mais evoluídos. Então, essa é uma questão. Outra questão também, e são muitas as questões, vocês estão falando e eu estou aqui viajando, e acredito que com muitos dos nossos telespectadores também. Né? E tudo isso está acontecendo, essa proliferação, né, do surgimento de pets, esse tratamento que se dá diferenciado. É em função do amor que se tem pelos animais? Acredito que sim. Mas quanto isso também é pelo amor que a gente tem pela gente mesmo. Quantas pessoas se tornam guardiões desses animais porque precisam da companhia desses animais. Precisam manifestar afeto para receber o afeto. Precisam praticar o bem para receber o reconhecimento dos animais. E vejam, tem muitas relações que estão aí entrelaçadas nesses reinos. E que, mais uma vez, para mim, fortalece algumas das lições que, nesse pouco tempo, eu aprendi na doutrina espírita, que são as conexões. Nós estaremos sempre conectados entre nós, o mundo material com o mundo espiritual. Nada é sozinho, nada é isolado, nada é por acaso. Tem aquela questão que se atribui a Leon Denis, que é uma discussão também, tantas vezes já se teve, né? Quando ele se estabelece essa diferença, esse nível dos reinos de vida, e que tem uma frase que diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Durante muito tempo foi atribuído a Leon Denis, tem muita discussão. E não seria dele esta frase, e não seria esta frase original. Mas que a frase original seria: na planta a inteligência dormita, sonha no animal e acorda no homem, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. De uma ou de outra forma, sempre a relação, sempre a conexão entre os vários reinos de tudo que foi criado por Deus. Diógenes, quando o Diógenes falou dessa questão do crescimento da proteção dos animais, né, eu até tenho um artigo aqui no meu livro, Um Olhar Espiritual, que está se esgotando, tenho poucos exemplares ali no Lar Joaquina. Quem não leu, eu recomendo que leia. Mas vai sair uma segunda edição. Olha aí, eu tenho aqui Os Animais Têm Alma, né? Opa. E aí tem um comentário aqui que muitas pessoas que se dedicam na causa animal são criticadas, né? Com tanta criança tanto pessoas abandonadas estão cuidando dos animais, só que essas mesmas pessoas que criticam não fazem nada pelas crianças e nem pelos idosos, mas apontam o dedo. Então, Chico sempre disse: quem faz o bem não tem tempo de cuidar da vida dos outros, né? E como nós devemos gratidão aos animais, né? Sim. Porque ao longo da história do ser humano, o quanto eles nos serviram. Quando a tecnologia era muito rudimentar, os cavalos lá auxiliando na logística, né? Imagina se os lares nunca tivessem cães. As crianças, a maneira que os animais se relacionam com a gente, né? A questão do companheirismo, de estar junto. Hoje, animais que são utilizados para fazer terapia, né, em hospitais, que às vezes levam aqueles os Golden, né, que mais usados os Golden, né, para fazer, para amenizar o sofrimento das pessoas nos tirar hospitais. O foco do sofrimento. Os cavalos na equinoterapia, eu acho, isso, né, que bota lá as pessoas com deficiência, né, e então assim, olha o benefício que esses animais trazem pra gente. É o mínimo a gente devolver isso com amor, através da gratidão, com cuidado, com amparo esses animais, né? Porque o benefício que eles nos trazem é imenso. Sim, está provado pela ciência, né? Essa questão da visita dos animais, ainda mais se for um pet que tu é o cuidador daquele pet que for levado para te visitar, a reação imunológica, orgânica é fantástica. E no livro Libertação também, André Luiz cita de uma moça que estava em coma, assim, ela não conseguia, e foi levado, aí já foi levado materializado esse cão dela, e ela teve uma reação e ela acordou do coma. Então, assim, tem vários casos, várias citações, né, que a gente fica assim, muito certo, né, que os animais têm alma. Na questão 597, depois vou ter que passar, Márcia, tu tá tão quietinha hoje. Não, imagina, tô aprendendo. Na questão, Kardec faz a seguinte colocação: pois se os animais têm uma inteligência, já está afirmando, não está perguntando,
se os animais são inteligentes, né? A questão 597, que eles dão uma certa liberdade de ação. É certo que eles não têm livre-arbítrio, e como disse o Vicente, eles não têm consciência da sua finitude, não têm consciência de si mesmo, né? Há neles um princípio independente da matéria. A resposta é tão curtinha, tão objetiva: sim, e sobrevive ao corpo. Então, questão 597 do Livro dos Espíritos. Antes disso, um pouco, na 592, tem uma pergunta um pouquinho mais extensa, que diz o seguinte, ó: se pelo que toca à inteligência compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes. Porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. É a afirmação aqui de Kardec para encaminhar a pergunta. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E a resposta da espiritualidade: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Então, estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado até do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Relação homem-animal. E aqui ele encerra, a espiritualidade encerra a resposta dizendo o seguinte: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, aquilo que se chama de inteligência precária, que os animais têm, atribuída ao quê? Ao instinto, à repetição, à prática absorvida, sabe-se lá de que forma, de que maneira, mas representada nas muitas manifestações tão tradicionais de animais. Quantas vezes a gente não ouviu, e mesmo a gente, né, já foi levado isso, faz tão bem certas coisas que parece inteligente. Tem uma inteligência precária. Sim. Tem atitudes de animais que realmente nos surpreendem. Só falta falar. É isso aí. Essa era a questão. Só falta falar. Só falta falar. E falam, né? Entre eles falam. Sim, não é, doutor? Falam. E tem provas disso, que a comunicação dos animais. Eu trouxe algumas histórias aqui, vou deixar para a segunda parte, que nós estamos quase no final. Né? Algumas histórias assim muito interessantes que estão em livros, né? Principalmente do Chico Xavier. Né? O Chico Xavier tem histórias fantásticas com animais. Né? Ele era quase um São Francisco em relação um dos grandes protetores dos animais, né? O Chico Xavier. São Francisco, bem lembrado. São Francisco e a sua relação com os animais. Vamos então ao intervalo. Tem muito para falar sobre esse assunto. A gente vai fazer mais algumas abordagens pontuais na volta do nosso Despertar Espírita de hoje, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita na TV Diário, sempre uma reflexão sobre o sentido da vida, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia. E aqui a conversa não parou durante o nosso intervalo e várias questões foram levantadas. E como a Márcia levantou várias questões, gostaria de retomar com a Márcia e algumas das suas respostas que já tem, e dúvidas e perguntas que também tem. Eu só tenho dúvidas. A gente percebe com esse estudo e muitos outros, né, o quanto o desenvolvimento do conhecimento ele é gradativo, né, e progressivo. À medida que a gente vai conseguindo compreender algumas coisas, parece que outras vão se clareando de forma mais... Vão surgindo outras. Mais clara, para ser redundante na fala. E aí a gente percebe essa evolução na obra de Kardec com relação a esse tema de maneira muito clara, né? Muito clara. Quando a gente se aprofundou um pouquinho, tentou se aprofundar um pouquinho mais do assunto, se identificou uma série de curiosidades, assim, que a gente, às vezes, vai deixando de lado no nosso dia a dia, nas questões de rotina de estudo, porque é um tema que, de certa maneira, a gente não se debruça muito para estudar e buscar compreender. Até porque não há uma clareza absoluta. A gente mal entende a alma do homem, né? Mal entende a nossa situação, a nossa relação com o mundo invisível, de maneira parca ainda, limitada. E imagine essa grandiosidade que é quando se vem falar dos reinos, essa conexão toda espiritual, né? Na obra de Kardec, no início, quando surgiu o Livro dos Espíritos, né, a primeira obra, 501 questões ali, tinha uma fala a respeito do princípio inteligente do animal, né, o nível de diferenciação entre ele e o homem, né? Tem um momento lá que a resposta da espiritualidade, e Kardec viu essa diferença, né, ao ponto dele dizer na Revista Espírita que alguns espíritos falavam da alma do animal como uma possibilidade de ser uma evolução, a alma do homem evoluindo dos animais, e outros diziam que não. E aí ele percebe que havia uma certa divergência ali na interpretação, porque Kardec estava sempre recebendo mensagens. Então a obra dele também foi se atualizando à medida que a compreensão ia se estabelecendo de uma forma diferente, né? A Revista Espírita, como é que se fundou? A partir das mensagens que ele recebia lá na Sociedade Parisiense. Então aquelas mensagens vinham surgindo, as teorias, né, a obra foi se fundando, e ele ia publicando aquilo, trabalhando em cima, se debruçando, trazendo o Livro dos Espíritos, trazendo o referencial que ele já tinha de embasamento e construindo ali, e ela foi se formando. Então muita coisa foi atualizada também, revista por Kardec, e ele teve a grandeza de trabalhar as questões e retrabalhar algumas questões que ele havia pontuado de alguma determinada maneira, revisando isso e entendendo, poxa, não é bem assim, vamos adequar isso aqui. Tanto que depois o Livro dos Espíritos teve uma segunda edição com um número maior de questão e uma certa revisão em algumas questões. Essa questão da situação dos animais foi revista por Kardec. Lá na primeira obra, né, havia uma resposta da espiritualidade que dizia que a alma do animal seria sempre inferior à do homem.
E como havia essa divergência, em alguns estudos, depois na Revista Espírita de 63, ele identificou isso. Quando veio a segunda publicação do Livro dos Espíritos, ele já colocou, o Espírito já respondeu de forma diferente e ele atualizou aquilo, porém inferior à do homem. Ele já não fechou a questão, porque aquela primeira interpretação poderia pensar-se que jamais o animal seria a alma do homem, sempre inferior à do homem. Jamais um princípio inteligente do animal poderia evoluir para o reino hominal. E aí ele, vendo aquela disparidade ainda de interpretação, por quê? Porque é um tema que exige muitos outros mecanismos e potenciais intelectivos nossos para compreender e captar a grandeza disso. Então ele não fecha a questão, vamos deixar em aberto isso, porque nós não temos condições de botar um ponto final nessa questão. E ele teve a grandeza de trazer de forma diferente para deixar realmente em aberto para os novos estudos possibilitarem essa compreensão. Quando veio a Revista Espírita de 65, ele recebe uma mensagem lá muito mais rica de interpretação e ele já consegue trazer com mais clareza essa informação de que realmente há uma evolução na Revista Espírita de 65 e o reino animal, né, seu princípio inteligente ali em elaboração chega a adentrar o reino nominal. E aí a questão já fica um pouco mais clara para todos nós, mas ainda objetos de estudo, com certeza, né? E nos levam a muitos questionamentos. Por exemplo, os animais sofrem por quê? Se é um reino inferior ao do homem ainda em termos de elaboração intelectiva, por que esse sofrimento? Por que essa necessidade? Não deveríamos nós ser os protetores e isso não ser permitido pela espiritualidade maior? Né? Então são questões que ficam. Olha aí. Bom, nessa questão, Márcia, Herculano Pires, no livro Mistérios do Ser entre a Dor e a Morte, ele nos fala, né, que nós estamos aqui, em relação ao sofrimento, ele tem dois propósitos. Né? Um é resgate e o outro é evolução. Né? Então, aí ele finaliza dizendo, né, que o subproduto da dor é o que nós chamamos, o subproduto dessa evolução nós chamamos de dor e sofrimento. Então esse é o subproduto, né? Então os animais, eles não têm karma, porque eles não têm consciência, não têm livre-arbítrio, embora sejam seres, ainda tenham uma inteligência, né? Então eles têm um sofrimento que é usado para o crescimento. Agora, o sofrimento causado aos animais pelo homem, isso é responsabilidade do próprio homem. Isso vai ser cobrado do próprio homem, né? Então eles estão aqui num processo evolutivo, né? Mas com essa questão que o sofrimento não é karma, porque os animais não têm karma porque não têm consciência disso, mas eles têm esse processo evolutivo, né? Essa dor que eles sentem é um processo de relação natural com o ambiente, com as situações, né, que todos nós estamos sujeitos aqui, né? Agora, qualquer dor que a gente tem, a gente vai dizer que é karma, que a gente está espiando. Não, é que a gente está em relação com a natureza, com o clima, é natural. E o animal passa por isso também. A questão está no nível do sofrimento. Porque, assim como a dor ela nos alavanca, ela é um alerta, né, para que a gente raciocine em cima da dor e a gente possa buscar a cura ou o alívio. O animal, ele não tem esse raciocínio. Então, na verdade, ele, de alguma forma, no seu processo evolutivo, ele é abonado pelo sofrimento da interpretação. Que nós, seres humanos, que nos assustamos muito, né? Porque o animal, quando ele passa por uma doença muito grave, nós, seres humanos, naquele processo, a gente tem o poder de triplicar. E o animal, ele não tem esse poder. Então, de alguma forma, ele é abonado nesse sentido, né? Por ele não ter consciência da gravidade pelo que ele passa. E nós, como temos a questão da interpretação, a gente triplica, quadruplica uma situação às vezes que é pequena. Sim. Então, mas a dor, ela vem nessa questão de alavanca. Sim, nós conversamos isso, né, Jorge? Tu mesmo levantou essa questão no programa da ovelha perdida ali, né? Essa questão, quando nós saímos da nossa zona de conforto, a dor é inevitável. Né? Tereis aflições, Jesus disse. Ela tem que acontecer. Ela vai acontecer, porque para nós sairmos dessa zona de conforto, nós vamos ter que mudar hábitos, nós vamos ter que reciclar conceitos, né? Então isso faz parte, né? Faz parte do nosso crescimento. Tem um livro, inclusive, muito interessante, aqui a gente cita, as pessoas que estão nos acompanhando podem acompanhar, o livro de Ernesto Bozano, filósofo, né? E ele tem um livro com o título de Os Animais Têm Alma? Interrogação. E ele cita no livro 130 casos confirmados, com testemunhas, de manifestações metapsíquicas de animais.
né? Então não é vamos dizer assim, é algo realmente científico, né, que ele traz. Catalogado. Né? Dentro dessas manifestações psíquicas, às vezes se ouve dizer, animal enxerga espírito mais do que os homens. Tem sustentação? Tem fundamento? Tem fundamento. O próprio livro dos médiuns, na questão 283, se não me engano, ele fala dessa percepção que os animais têm, né, uma percepção em relação ao mundo espiritual. Né? Eu mesmo já tive casos, né, de acordar de madrugada com um animalzinho que nós tínhamos, muito dócil, e ele estava enfurecido contra o canto da sala. Estava enfurecido, para tirar ele dali foi difícil, sabe? Ele ficou, tremia contra aquele canto da sala, na madrugada, né? Então a gente fica pensando, poxa vida, né? E existem relatos, muitos relatos, né, de animais. E existem histórias que são contadas, assim, relatadas. Marlene Nobre, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, ela relata aqui, o Chico era tão sensível, né? Tão sensível com os animais, e ela narrou uma conversa dele, né, com as formigas, né, com as formigas que estavam cortando as roseiras, né, aqui, ó, artigo de Marlene Nobre na Folha Espírita, isso está relatado, Chico, as formigas, ele dialogando com as formigas, né, vocês são tão eficientes, tão unidas no trabalho, mas olha só, vocês precisam ir embora. Ele não queria matá-las, iriam matá-las se elas continuassem ali. Ele queria embora, né? Evitar uma tragédia. Teve um outro caso, assim, entre tantos, né? Aliás, falando em formiga, tem aqui, para quem conhece, eu estive lá visitando há algum tempo. Aqui em Três Coroas tem um templo budista. Sim. Um ambiente muito bom, um cenário muito bom, calma, serenidade. E ali uma das grandes recomendações é que se cuide para não pisar nas formigas. Várias placas no chão. Recomendação. Né? As formigas andam soltas ali pelo chão, e um dos cuidados que se deve ter ali é a recomendação: por favor, não pisem nas formigas. Sim. E se nós estamos falando da inteligência dos pets que estão domesticados, estão conosco, imagina os insetos, as formigas, as abelhas, né? É um trabalho incrível de organização que é feito, né? Isso é um trabalho inteligente. É verdade. É verdade. E a reencarnação dos animais? Animais reencarnam? Sim, os animais reencarnam. Inclusive vou contar agora uma história também que está relatada em livro do Chico. O Chico tinha um cachorrinho chamado Dom Pedrito. Entre tantos pets que ele teve o Dom Pedrito. E o Dom Pedrito foi atropelado. Não sei se tu conhece essa história. Foi atropelado na frente dele, na frente da casa. E o Chico, com aquela sensibilidade toda que ele tinha, ele ficou assim, muito sentido. Inclusive, teve interferência no próprio trabalho mediúnico dele. Porque ele não conseguia trabalhar direito, porque ele estava muito abalado. E um dia ele estava indo em direção lá ao centro espírita, e um cachorrinho seguia ele. Ele estava andando preocupado, e Emmanuel chamou a atenção dele, disse assim: Chico, olha para trás. Aí o Chico olhou, tinha aquele cachorrinho, disse assim: o Dom Pedrito voltou. Olha aí, ó. Pega esse aqui, é o Dom Pedrito, que ele voltou. Olha, e Chico pegou o cachorrinho, e ele começou a fazer as mesmas coisas que ele fazia no Chico, assim, de mexer, coçar, sabe? Então, realmente, assim, são tantas histórias que, claro, quem não quer acreditar, não acredita, mas quem ama os animais, quem sabe da sensibilidade dos animais, são histórias demais. Chico estava perdido com o irmão dele numa caverna, que ele foi atrás de raízes, né? Isso também está relatado, eu tenho aqui o nome do livro, mas ele estava com o irmão dele perdido com um cachorro chamado Elord, e ele entrou naquela caverna, e a caverna era muito escura, né? E ele não sabia mais onde ir, se perderam na caverna. E aí ele disse assim: olha, só tem uma opção, como disse a Márcia no outro programa, vamos orar. Vamos orar, porque não temos mais o que fazer, estamos perdidos. Eles gritavam e só ouvia o eco das vozes deles, né? Aí surgiu a mãe do Chico, né? Tá aqui o nome dela aqui, onde é que tá? Maria João de Deus, né? E ele estava com seu irmão José, né? E aí, lindos casos de Chico Xavier, está relatado em livro. E ela disse assim: vocês têm que acreditar mais nos animais. Eles estavam com o Lorde, o cachorro larguem o Lorde, que ele vai levar vocês para fora. Olha aí. E eles largaram e seguiram atrás, o cachorro levou eles para fora. E o Chico disse: mais uma vez a minha vida eu devo aos animais. Teve uma situação também que o cachorrinho brilhava, né? Mostrando o caminho para ele.
que era uma noite muito escura, ele se perdeu, as luzes, faltou luz, não era iluminada aquela região, e ele viu um animal, e ele disse, esse cachorro, ele é espiritual, não é possível. E ele começou a brilhar na frente do Chico e foi levando, iluminando o caminho para o Chico, né? Muito interessante. O quanto há um movimento espiritual também, trabalhando pelos animais. E outra história para finalizar, tem tanta história o Divaldo Franco, ele ia fazer as palestras dele, ele parava sempre na mesma casa de uma senhora lá que acolhia, porque é normal, os palestrantes quando vão para cidades distantes, param, ficam na casa de algum amigo, de algum casal amigo, né? Aqui em Santa Maria, muitos já, o Teltius, né, trazia muitos palestrantes e dividia entre as casas. A Márcia abriga palestrantes lá no apartamento, né, Márcia? Né? É muito legal, lá tem uma estrutura pronta para os palestrantes, e o Divaldo ia na casa dessa senhora, agora me fugiu o nome, e eles que numa das vezes que ele foi, ele estava entrando em casa e levou um susto, porque um cachorro saltou nele, saltou no ombro dele, mas saltou para fazer assim um carinho, mas ele se assustou e deu um grito. E aí essa senhora perguntou, o que foi, Divaldo, tá bem? Ela disse, não. Ele disse assim, não, um cão pastor alemão saltou em mim aqui agora. E ela começou a chorar, porque o cachorro dela, pastor alemão, tinha desencarnado há 3 meses. Opa! Então essa é um relato do próprio Divaldo, né? Então assim, são tantas histórias, né, que são relatadas, que a gente tem que pensar, né, a importância dos animais, né? Nós como seres, vamos dizer assim, inteligentes, né, nós temos que raciocinar sobre isso, a importância de nós termos esse cuidado com nossos irmãos. É verdade, é verdade. E isso está retratado das mais diversas formas, e é muito bom, né, que o Jorge Brandão, pela sua formação até profissional e pelo estudo da doutrina espírita, está nos enriquecendo aqui com tantas e tantas informações que só consolidam aquilo que, de certa forma, vem ao natural. Eu sempre, já me arrepiei de novo. Cada vez que eu ouço essa música, e não é de agora, não é nesses 9, quase 10 anos aí que eu me debrucei a começar a estudar a doutrina espírita, sempre me chamou a atenção, porque sempre chama a atenção das pessoas, não é? Afinal de contas, o que existe além daquilo que a nossa percepção consegue enxergar, ver, tocar. Tem uma música que é um dos clássicos da música nativa, não sei qual é a formação dos compositores, eu até anoto, porque eu gosto sempre de dar o crédito, né, a quem produz. É uma composição do José Hilário Retamoso e do Everton Ferreira, que eu rodo muito lá na Nativa, as pessoas gostam muito, é um dos clássicos da música nativista, que se chama Poncho Molhado. Quem não ouviu, sugiro que ouça essa música, Poncho Molhado. E tem uma parte da música, da letra, que diz o seguinte, qual é a história? É um tropeiro, está levando uma tropa de gado para o matadouro, e está levando, né? E ele vai sentindo a alma, né? A presença da alma, né, naqueles animais que ele está conduzindo para a morte. Então tem um trecho da composição que diz o seguinte: irmão do gado, ele se sente nesta hora, está ali cumprindo o papel dele, é tropeiro, tem que levar a tropa. Irmão do gado, ele se sente nesta hora, igual a tropa nesse tranco estrada fora. A poesia é muito bonita e a mensagem muito mais. Aí que vem o ponto forte para mim. A tropa segue devagar, mugindo tonta. Talvez pressinta que seu fim é o matadouro. E o tropeiro entristecido se dá conta que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. E esse é o refrão. Que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. É linda essa música. Que o boi é bicho, mas tem alma sob o couro. Eu acho fantástica. E eu lembrando aqui quando eu trabalhei num frigorífico. E logo que eu entrei no frigorífico, era de praxe, quem entrava no frigorífico, deles pegarem lá o novato e levar pro brete lá, vendo o gado entrando no brete e ainda sendo sacrificado, né? E aí tinha um cronômetro, e aí alguém com cronômetro cronometrava, que ele tinha que levar menos de 30 segundos para ser abatido. Então, cronometrava ali. E às vezes não acontecia exatamente nos 30 segundos. Só que eu comecei a observar os bichos entrando no brete, eles não queriam entrar. Eles estavam totalmente agitados e queriam voltar, pressentindo. Sim, exatamente. Aí imagina a energia dentro de um ambiente desses, né?
Sim, no livro Libertação, de novo, cito o André Luiz, fala de uma visita que ele fez ao matador. Aí, e ele descreve que na hora da sangria dos animais, a quantidade de espíritos animalizados, assim, espíritos de baixo calão, que tentam sugar aquela energia. Então, assim, ó, é uma cena, ele disse assim, uma cena dantesca, a hora do abate. Né? E falando assim nessa questão dos animais, nós não estamos aqui para dizer que somos contra, né? Mas estamos falando sobre o que realmente existe, né, em relação aos animais. Porque tem a questão ecológica, né? O boi, né? Aqui os animais eles fazem um equilíbrio. A doutora Irvênia Prada, no livro A Questão Espiritual dos Animais, né, que é um livro muito, muito interessante, ela relata essa questão. Ela é médica veterinária, professora da USP, e ela é uma das maiores autoridades para falar sobre espiritualidade dos animais. Né? E ela relata que hoje a média, isso tem naquela entrevista com o André Trigueiro, né, a média que o boi usa no Brasil é 1,5 hectare por cabeça. Então isso causa uma devastação muito grande, né, vamos assim, efeitos ecológicos, né, esse desmatamento para poder dar espaço, né, dar espaço para os bois, né. Então é uma questão do planeta. Nós vamos chegar a um ponto, né, provavelmente vamos chegar a um ponto de evolução que nós não vamos precisar mais disso. Mas hoje o sistema ainda está todo montado com essa necessidade, né. E a questão do veganismo? É considerado uma das dietas mais completas e ricas é o vegetarianismo. Né? Ela bem acompanhada. É claro que se nós formos mudar hoje, não vou comer mais carne, nós teremos que ter um acompanhamento de nutricionista, de médicos, né? Mas é possível, e depois que muda, é muito raro o caso das pessoas que mudam para uma dieta vegetariana voltar a comer carne. Hercílio Mães, num livro que ele fez, psicografado, a psicografia dele, mas do espírito Ramatiz, ele faz um questionamento, né, vários questionamentos sobre a questão evolutiva do nosso planeta em relação a Marte. E daí, numa desses momentos, o espírito diz assim, ele perguntou assim, o que vocês acham, né, o que vocês aí acham da gente estar querendo ir para a Lua novamente? Aí ele diz, a resposta do espírito é assim, é natural do planeta de vocês quererem gastar bilhões para visitar a Lua, sendo que vocês não visitam o vizinho de vocês. E ali são 2 páginas que a gente fica triste lendo. E num desses momentos ele diz assim, é típico de um planeta que ainda se alimenta de vísceras. É pesado. Sim, é uma questão muito de foro íntimo, né? A partir do instante em que a gente começa a tomar consciência de algumas coisas, às vezes nossos hábitos vão mudando, né? Claro. Uma pessoa que trabalhou bastante tempo em frigorífico, assim, nos abates, enfim, ou visitou, já vi muitos relatos, não conseguiram mais seguir tendo a mesma alimentação que tinham, ou diminuiu ou já, né? Então, aos poucos isso vai acontecendo, né? Mas o que acontece com os boizinhos quando desencarnam, assim, quando morre? O cachorro. Aqui tem uma pergunta, ó. Aqui tem uma tem questão. Um céu de cachorro? Tem um céu de boi? 598, exatamente. Uma colônia dele. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade, a consciência de si mesmo? Bem importante essa pergunta, né? Essa pergunta aqui é 598. Eu tenho ela marcada aqui. Olha aí, ó. Porque você tem a ideia que voltava num todo, né? E a resposta? Conserva a sua individualidade. Conserva a sua individualidade. Quando a consciência do seu eu, aí não. A vida inteligente, ele permanece em estado latente. Sim, ela está em processo evolutivo, né? Eles são utilizados. Para nós estamos quase no fim. Importante a gente comentar, Jorge, principalmente pelo lado. Mas essa colônia de cachorrinhos que toda hora estão perguntando, que a Márcia trouxe aqui. A espiritualidade nos diz que eles são rapidamente vamos dizer assim, relocados, vamos dizer assim. Eles são utilizados, até tem vários relatos de presença de cães, principalmente no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, né? Cães fazendo trabalhos de guia, né? Então eles são reutilizados, relocados, né? Porque eles não têm essa consciência plena, né? Mas, Diógenes, é importante a gente comentar aqui no final essa questão da humanização dos animais, né? Eu acho que a pandemia acelerou esse processo, né? Porque a presença dos animais nas casas, ela realmente preencheu um vazio muito grande, né? E hoje as pessoas assim se apegaram muito aos animais. E aí existe também muitos exageros, né? Será, Diógenes, que não está havendo uma necessidade de preencher esse vazio existencial normalmente
através de um animal, de um pet, que o pet não reclama, ele está sempre bem. Realmente, eu tenho visto, tá, esse aumento de pet shops, esse aumento de pessoas, né, que a gente tem visto dentro de carrinhos de bebê, né, tratando animais como se fosse realmente um ser humano e muitas vezes tirando do seu habitat natural, né, do seu convívio, da sua relação com a natureza de forma natural, como se estivesse querendo forçá-lo a ter uma vida humana. Né, dormindo em cima da caminha junto com os familiares, tá, tomando uma madeira, até bico eu já vi. Não, até nos parques usam um bonezinho, sapatinho, óculos de sombra. Não. Então o que acontece assim, na psicologia sistêmica é dado um nome para essas famílias que estão adotando muitos pets, né, que são famílias de multiespécie. Então existem agora as famílias multiespécie. Para mim, do meu ponto de vista, a família multiespécie sempre existiu, porque os animais sempre fizeram parte da vida doméstica nossa, né? Sempre estiveram ali junto, fazendo parte. Hoje está tendo um acentuamento disso, mas um acentuamento que às vezes me parece que foge do saudável, né? Muitas pessoas estão preferindo criar cachorrinhos do que ter filhos, por exemplo. E aí a gente entra num questionamento, né? Vamos pensar assim, por que será que tem pessoas que adotam um animal e tratam ele como se realmente fosse uma criança? Dão nome de adulto, substituíam vem aqui com o pai, vem aqui com a mãe, aquela coisa muito, né? Então, o questionamento que fica, até que ponto isso pode ser saudável? Porque a gente sabe que os animais merecem amor, merecem carinho, merecem atenção, todo cuidado, tá doente, vamos tratar, né? Mas ao ponto de substituir o ser humano, e aí nós temos frases muito clichês já que tem nas redes sociais que a gente vê muito. Depois que eu comecei a conhecer os homens, passo a amar mais os animais. É totalmente diferente. Ser humano é ser humano, animal é animal. O dia que tu estiver em casa só com teu cachorrinho e passar mal, ele não vai correr no corredor do prédio pedir para alguém ligar pro SAMU. Tu vai sentir muita falta de um ser humano ali, né? Então, é claro que o animalzinho, ele preenche muito isso, né? Muitos vazios afetivos ele preenche, e é aí que a gente tem que ter muito cuidado. Mas o ser humano é o ser humano. A gente não pode separar muito isso, não existe essa substituição. Então sim, pode ser, e até a Irvênia fala isso no vídeo dela, né? Que o animal, por que o animalzinho ele chega ao ponto da pessoa preferir o animal do que o ser humano? Porque o animal ele não reclama, o animal ele não te critica, tu xinga ele fica quieto, né? Tem até uma piada que diz, né, que o cara deixou o cachorrinho preso no porta-mala por várias horas, daí quando ele abriu o porta-mala, o cachorro pulou enlouquecido, faceiro, e abraçou ele. Daí certo, imagina a tua esposa ou teu esposo quando tu abrir, um extremo. Vai ser complicado. Então, muitas vezes pode ser por isso, porque lidar com o outro ser humano está mais difícil. A questão da tolerância, a questão da paciência, da compreensão. Será que isso não é um dos motivos que faz as pessoas recorrerem ao animalzinho? Essa intolerância ao outro também? Preencher um vazio, um buraco de alguma coisa, de uma frustração, de uma mágoa. Do amor incondicional, sabe? Que está me preenchendo agora. A mim, né? É claro que tem aqueles que cuidam, que protegem, mas a gente tem que entender que tem um limite. O animal é um animal, né? E ele precisa também do habitat dele. Né? Esse suporte emocional que os animais dão é importantíssimo. Né? Isso a gente está aqui para valorizar e para respeitar os animais, né? Mas todo exagero, né, não é bom, né? Claro, chega um ponto que precisa de psicoterapia. O animalzinho não vai fazer, ele é psicoterápico, óbvio que é, mas tem um momento que a pessoa precisa ter consciência e dizer, não, parei um pouquinho, eu preciso ver o que está acontecendo, né? Tá certo. Muito bem.
Programa com várias abordagens, e olha, não falamos, né? Falamos muito pouco ainda a respeito desse universo dos animais, com experiências que cada um dos que agora nos acompanhou, né, deve ter tido também, está se lembrando de muitos fatos que passaram na sua vida, desta relação. Nos contem esses casos, né? É isso, porque é evidente que é o primeiro, eu até me arriscaria a dizer, de uma série de programas a respeito da vida, nos seus vários níveis, e das relações que perpassam sempre o ser humano como centro da criação. Mais algum registro? Algum destaque? Eu falo Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, ele quando esteve de seu exílio na ilha de Jersey, isso aqui está no meu livro Os Animais Têm Alma, ele fez uma colocação muito importante. Ele disse assim que os animais toleram os maus tratos muitas vezes, né? Toleram isso porque eles percebem nós como anjos, que nós um dia seremos. Olha aí. Né? Então, Vitor Hugo o Vitor Hugo, né? que é um filósofo, né? Tem uma história. Eu sou fã de carteirinha. Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. Tá bem, então. Vamos ficando hoje por aqui com o nosso Despertar Espírita na TV Diário, sempre uma reflexão sobre o sentido. Eu chamava Vitor Hugo, não fiz nenhuma correção, é que veio ao natural, viu? Para mim era Vitor Hugo, até que me disseram, não, aí me falaram da descendência, claro. Eu também li muito Vitor Hugo e gosto muito dele, tenho até uma certa identificação pelo que o levou à doutrina espírita, que me acabou trazendo também para a doutrina espírita. É muito linda a história de Vitor Hugo e a sua contribuição. Sim. Ele teve a coragem de se expor defendendo Kardec, quando Kardec era bombardeado naquele cenário, né, daquelas inteligências francesas da época que se revoltaram contra Kardec. Sim. E por aí afora. E essa fala dele está no livro aqui, ó, Conversando com a Eternidade, da editora Madras, que já está no Brasil, né? Muito bem. Despertar Espírita fica então por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.